Boa tarde, galera. Como é que vai vocês? Tudo bem? Tudo certinho aí, turma? Então, nós estamos aqui voltando aí, iniciar nossa aula com o objetivo principal de dar continuidade à nossa apostila. Então, o professor está na página 30, nós vamos trabalhar aí com a lei de Stephen, ok? Então, nós vamos trabalhar com algumas delas. Então, vamos lá. Ela é a lei de Stephen, tá? Nós vamos entender que vem a ser um paradoxo. Vamos estudar vasos comunicantes, tá? E alguns conceitos importantes nessa resolução, beleza? O princípio de Arquimedes também se enquadra aí. Então, vamos por parte, então. Né? Lei de Stephen, como é que a gente vai resolver esses conteúdos aí? Primeira coisa, nós vamos pensar assim. Lei de Stephen, é muito comum nós vermos aí relógios, principalmente aquele relógio que é a prova d'água, geralmente algumas marcas ele anota embaixo no rodapé do relógio 50 metros de profundidade, outros 100 metros de profundidade. O que isso tem a ver? Está correlacionado com a altitude e a pressão atmosférica, tá? Então, quanto menor a altitude, maior a pressão. Em física, a gente fala que acontece, ele desregula, e essa regulagem errada é chamado calibração. Então, nós precisamos calibrar um relógio. Então, não é que ele vai quebrar o vidro, até porque os relógios geralmente é de acrílico, né? A gente fala que ele vai ser descalibrado, tá? Desregula-se o relógio, só se for digital e tal. Se for analógico, ambos vai ter atraso, né? Digamos assim. Então, vamos lá. Bem aqui, no segundo parágrafo, que diz assim, ó, quanto maior a coluna de água acima do corpo de um mergulhador, ou seja, quanto maior for sua profundidade, maior será sua pressão a que ele está submetido. Por isso, muitos mergulhadores usam relógio com múltiplas funções, que mede além do tempo a profundidade do mergulho. Como é possível que esses aparelhos efetuem tais medições? A resposta pode ser obtida através da lei de Stephen. O relógio tem um sensor de pressão e, pelo valor dessa grandeza, é possível determinar sua profundidade. Né? Então vamos entender aí esses detalhes aí um a um, ok? Então a gente pode até destacar aí essa coluna de resolução. Funciona da seguinte forma: você fala assim, mas o professor disse que quanto menor a altitude, maior vai ser a pressão. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Vamos imaginar que eu esteja falando no nível do mar. Se o professor estiver falando no nível do mar, se um corpo ele está abaixo do nível do mar, quanto menor a profundidade, ou seja, vai estar menor, mais a fundo, vai ser maior a pressão. Aí a apostila faz o inverso, né? Ela fala assim, que quanto maior a profundidade, então você entende que eu vou estudar sempre a linha corte do nível do mar, tudo bem? Então traduzindo de uma maneira bem simples, quanto mais para baixo, maior vai ser a pressão e vice-versa, quanto mais para cima, menor a pressão. Lembre-se da última aula que o professor tinha feito uma montanha, né, tentando representar, fazendo uma representação gráfica aí da massa de ar que nós tínhamos, né? Então, quanto mais alto tem menor massa de ar, quanto mais baixo eu tenho maior massa de ar, beleza? Isso a gente tem na última aula, tá bom? Então, dedução da lei de Stephen. Considera um recipiente de vidro de massa desprezível, cheio de água. Em virtude da ação da força-peso dessa água, existe uma pressão sobre a sua base de sustentação. É muito simples. É igual quando nós temos um copo. Isso é comum a gente identificar num copo de plástico, tá? Se eu tenho um copo de plástico, geralmente esse copinho de café, e eu coloco líquido nele, se eu colocar pouco líquido, ele vai ter, se for um copinho bem fininho, ele vai ter uma distensão bem pequena embaixo. Quanto mais líquido eu colocar, mais profundo vai ficar essa distensão, né? Então, o que acontece? A lei de Stephen prova que todo o corpo ele vai ter um ponto de pressão que vai ser no centro. Por isso que aqui, ó, na nossa apostila, ela traz exatamente essa demonstração aqui, ó, tá? Que é a pressão, lembrando que para baixo eu tenho força-peso, né? Para cima eu tenho força normal. Que estou falando em líquidos aí, beleza? Na próxima página nós vamos ter uma demonstração de fórmula, tá? Que diz assim, ó.
vou pensar nesse exercício aqui. Então, eu tenho um pote, tá? Esse pote, então o professor está na página 31 aí. Esse pote vai ter um cilindro interno, né? E aqui em cima eu tenho uma posição de altura e aqui embaixo outra posição de altura. Peso, né? Força 2, força 1 e altura. O que é todo esse desenvolvimento de fórmula, né? Na última aula nós tínhamos estudado densidade, né? E a gente entendia então que eu tinha densidade do material, do elemento, e também eu tinha densidade do objeto em si, ok? Então o que é densidade aqui do elemento, no caso do líquido, da água, né? É massa sobre o volume. Então o volume está dividindo, ele sobe multiplicando, ficando então massa igual pressão vezes o volume, ok? Então eu tenho essa demonstração aqui, ok? Bom, o que mais eu consigo entender quanto isso daí? Vamos fazer um estudo também na aula passada, lembra? O que é pressão? É força sobre a área. Lembrando que o professor tinha comentado a cama de pregos, né? Quanto maior a área, menor a pressão. Então, relembrando, imagine que eu tenho uma cama de pregos com infinitos pregos cravados nessa cama. Se uma pessoa deita sobre ela, ele não sente praticamente dor alguma. Por quê? Porque quanto maior a área para distribuir essa massa da pessoa, menor vai ser a pressão. E quanto menor a área para distribuir, maior vai ser a pressão. Tudo bem? Essa é uma demonstração aí muito importante também, ok? Sobre pressão. Fazendo o acoplamento de fórmulas, nós não precisamos se preocupar muito. Por quê? Aqui no desenho, eu tenho a pressão exercida na situação 1 e a pressão exercida na situação 2. O que a nossa apostila faz? A nossa apostila faz uma substituição de fórmulas, tá? Ele faz uma comparação. Ó. Força na área 2, força na área 1, né? E soma as forças aí. Então, na realidade, nós precisamos se preocupar apenas com essa equação aqui que já veio resolvida aqui, tá? Nos exercícios vai ficar mais claro, o professor vai explicar para vocês. Aí tem uma representação aqui, ó, que a gente pode fazer até em casa e tal, ou a gente pode também fazer quando retornar às aulas aí. Eu tenho uma garrafa PET, tá? Essa garrafa PET, ela tá com líquido, né? E eu faço 3 furinhos, tá? 3 furinhos. E claro, ó, aqui em cima na base da garrafa tá aberta, tá? Em cima da base da garrafa tá aberta. O que está acontecendo? Note que o líquido que está mais próximo ao gargalo da nossa garrafa, ele tem um escoamento pequeno, no meio tem um escoamento um pouco maior, e embaixo o escoamento maior ainda. Por quê? Porque aqui tem uma força de gravidade que impulsiona os corpos para baixo. Então, provando que quanto menor a altitude, maior a pressão. E isso é real, porque aqui é uma altitude bem pequena, abaixo aqui. Mas olha a massa, o volume de água que tem é muito maior. Então ele pressuriza, ele pressiona com uma maior força, empurrando essa água para fora. Tudo bem? Por favor, ler a aula texto aí, com certeza. A lei de Stirling, galera, ela quer mostrar exatamente essa situação aqui, ó. Independente do recipiente, do formato, esse aqui é um formato cilíndrico, esse aqui é mais linear, né, um retangular aí. Eu tenho 2 corpos, um corpo na posição X, um corpo na posição Y, um corpo na posição A, um corpo na posição B. O que está acontecendo? É como se eu colocasse uma régua. Quando eu coloco uma régua, eu estou alinhando esses corpos. Esse alinhamento quer provar que é o seguinte, ó, de acordo com a lei de Stirling, observando que para 2 posições situadas na mesma profundidade, em um mesmo fluido, a pressão é a mesma. Então, esses 2 corpos que eles se encontram na mesma profundidade, desde que eles estejam alinhados, tá vendo? Na mesma profundidade, mas eles estão alinhados. Se eles estão alinhados, a pressão exercida vai ser exatamente a mesma, ok? E aí nós passamos para o modelo da apostila. O professor se encontra aí na página 32. Barragens, né? Então, vamos entender um pouquinho aí como que funciona esse conceito de barragem. No conceito de barragem, a barragem geralmente ela é inclinada, né? Nesse sentido assim, tá? Por quê? Porque a parte de baixo dela tem uma pressão maior, né? Independente do volume de água em cima, ele pressuriza embaixo. Então, depois vocês podem até dar uma olhadinha aí, beleza? Essa explicação vem do paradoxo, tá? Que paradoxo de hidrostático, lembrando, hidro, né, estático, hidro, líquido, todo quanto é tipo de líquido a gente estuda aí. Vamos ver lá. Paradoxo é algo aparentemente controverso
E na hidrostática, encontra-se um exemplo típico. Admita-se que os recipientes da ilustração estejam em um mesmo local e que acompanhem a mesma profundidade de um líquido em relação às suas situações da bata. O que é esse paradoxo da hidrostática? Consiste, ó, o professor está bem nessa situação aqui, ó, vocês podem até colocar com caneta marca texto aqui, ó, tá? Esse pedaço aqui. O paradoxo consiste no fato de que, apesar de o primeiro recipiente conter maior quantidade de líquido, por mais pesado, a pressão na sua coluna líquida exercida em sua base é idêntica do recipiente menor. Então você precisa guardar muito isso. A lei de Stevens deixa claro que, independente da coluna de líquido, tá vendo? Esse líquido aqui tem um volume muito maior com relação a esse recipiente aqui. Mas o que está acontecendo? Como o nível, tá vendo? Se o professor pegar uma régua e esticar aqui, né, o nível, a altura é a mesma. Então significa que a pressão ela não é dependente do volume. A pressão ela é dependente da altura. Fica muito claro isso. A pressão ela é dependente da altura e não do volume de água. Então o que está acontecendo? Note que aqui eu tenho um conceito vetorial. Né? Esse conceito vetorial prova o seguinte: normal da variável y, normal da variável x, e essa aqui é normal. Por quê? Porque eu tenho o teorema de Pitágoras aqui. Ok? Esse aqui eu vou fazer um triângulo retângulo para cima, né? E esse aqui eu tenho um triângulo retângulo que ele é para baixo, beleza? Fórmulas, né? Aí o que é a variação de pressão? Essa é a fórmula que nós vamos utilizar. Variação de pressão ela é a densidade do líquido, né? Seja ele, essa densidade vai ser diferente. Então, densidade de água, densidade pode ser de óleo, densidade pode ser do álcool, ok? A densidade do líquido vezes a altura vezes a pressão. Feito isso, eu tenho pressão é força sobre a área e, consequentemente, eu tenho essa resolução aí. Essa fórmula que a gente vai utilizar na resolução dos exercícios, ok? Por isso que se fala em pressão atmosférica, né? Então, chegamos a essa demonstração importante aí de pressão atmosférica. Bom, exemplo, né? Olha só aqui, na página 33, eu tenho essa massa de ar, né? Que é da calota aí circunférica do planeta, né? Eu tenho essa pressão que vai ter uma diferença de pressão. Então você pensa assim, nossa, quem vai para a Lua tem falta de ar, ou seja, o ar é praticamente inexistente. Por quê? Porque está muito alto, provando que quanto maior a altitude, menor vai ser o quê? A pressão. Essa é a prova concreta do conceito que a gente está fazendo. Tudo bem? Então, alguns desses gases são oxigênio, nitrogênio e ozônio, né? Somos utilizados aí. O que acontece aqui, na página 33, nossa apostila, ela traz um esboço que é a explicação de ATM. Lembrando que isso aqui nós tínhamos conversado em tempos anteriores, né? A coluna de 1 ATM de mercúrio. Como é que funciona esse experimento aqui? Esse experimento foi feito pelo evangelista Torricelli, né? Depois vocês vão ler aqui na aula texto. E seria uma camada de mercúrio. Colocou-se então aí um bulbo, né? sobre esse vaso comunicante. Nesse momento, aqui eu tenho a pressão atmosférica, como o próprio nome diz, a pressão atmosférica ela pressuriza o ar para baixo, né? Em ambos os lados, E essa pressurização faz com que essa massa de líquido pressurizada ela impulsione o líquido para cima. Então, note que você empurra essa massa para baixo e essa massa de líquido, consequentemente, ela é impulsionada para cima, formando aqui, vácuo. O que é esse vácuo? Vácuo é a inexistência do ar. Eu vou dar um exemplo muito simples para esboçar essa explicação aí. Você imagine alguém andando de bote na água, né, na água doce, tá? E essa pessoa vira esse bote, essa pessoa não sabe nadar. Quando essa pessoa vira o bote, se ela tiver a condição de segurar no bote e levantar a cabeça acima do nível de água, ela consegue respirar, porque entre a lâmina do bote e o nível de água existe um bolsão de ar, e esse bolsão de ar possui oxigênio. Então, se tem oxigênio, há a possibilidade, então, de ter uma melhor respiração. Claro que não pode permanecer por muito tempo, porque senão acontece a troca de oxigênio por gás carbônico e a pessoa vai ter aí um colapso com relação a uma parada cardiorrespiratória. Tudo bem? Bom,
O que quer ser, então, a pressão atmosférica no nível do mar? Não, é o equivalente à pressão de uma coluna de mercúrio, de 76 centímetros de altura, né? Significa que eleva-se, então, ó, essa coluna aqui em 76. Essa elevação, ela dá a mesma medida daqui e aqui, ok? Beleza? Depois vocês vão ver as unidades de medida aí na sua resolução. Então, aqui na página 34, a gente chega a essa demonstração. Exatamente aqui, ó. Que a pressão, né? Que a pressão, olha lá. A pressão de 76 centímetros de mercúrio, quando você converte 76 centímetros de mercúrio em 760 milímetros de mercúrio, ou 10, é igual a 1 atm, ou 1 vezes 10 a quinta pascal. Essa unidade de medida é bom saber, mas geralmente os exercícios eles fornecem para a gente essa resolução, beleza? Como que chegou esse cálculo aqui, professor, de 1 vezes 10 a atm? Então a gente estudou. Pressão é igual a força sobre a área, né? O que é força? Professor, mas aqui apareceu P sobre A, porque força é igual a pressão. Se força é igual a pressão, o que é pressão? Massa vezes a gravidade. Então eu tenho aqui, ó, 10.000 vezes 10, né? Dividido por 1, fez as mudanças de conversão de escala, deu 10 elevado a quinta Newton por metro quadrado. Beleza? Essa resolução é importante aí para a gente poder entender. Aí chegamos ao conteúdo de vasos comunicantes. Eu vou fazer uma explicação bem simples aí do que vem a ser vaso comunicante. Repare que eu tenho aqui um vaso, né? E esse vaso possui um líquido, como vocês estão vendo aí, de uma cor azulada. E o diâmetro dele é diferente, ó. Repare que esse aqui é um diâmetro, aqui é outro, e assim sucessivamente. Mas note que eles estão na mesma medida. Se eu levantasse nesse sentido aqui, né, igual eu estou fazendo com o mouse, levantasse esse recipiente, imagine que aqui tivesse uma régua. Se tivesse uma régua e eu levantasse o recipiente, consequentemente, ó, eu continuasse com essa régua, o que se desloca? O recipiente, o professor está deslocando o recipiente, mas a lâmina do líquido permanece constante. Ó, tá vendo? A lâmina do líquido aqui, ó. Lâmina do líquido permanece constante. Então você levanta isso aqui e ele vai permanecer constante. Tudo bem? É interessante isso daí. Né? A gente pode observar com um copo d'água, tá? Você faz esse teste. Você pode pegar um copo, colocar água até o meio e coloca uma régua. Aí você vai virando o copo, repare que o copo vai virando. E chega um determinado momento e a régua está fixa ali, o líquido está fixo. Por que o líquido sai do copo? Porque conforme você muda o ângulo do copo, o líquido está linear. Como você inclinou o copo, o líquido vai cair para um conceito atmosférico, ok? Conteúdo que a gente precisa saber, né? Pressão 1 é igual a pressão 2. Essa igualdade, pessoal, significa equilíbrio, ok? Esse equilíbrio. Então, se eu tenho equilíbrio do lado esquerdo e do lado direito, tem uma igualdade. Foi cortada aqui, ó, pressão atmosférica com gravidade, pressão atmosférica com gravidade, e teve então, a igualdade dos dois líquidos, ok? Essa aqui vai ser a fórmula que vocês vão anotar com caneta marca-texto, tá bom? Certinho? Então, esse conceito é que a gente vai estudar. Beleza? Então, por gentileza, tentar ler os exercícios aí da página 35 e 36 do nosso caderno de exercício regular. Combinado? Até a próxima aula, se Deus quiser. Por favor, leia todo o material da aula texto. Forte abraço. Até mais. Bons estudos aí, galera.